O avanço dos estudos da clonagem trouxe desafios e dilemas, muita discussão sobre as múltiplas e complexas dimensões da vida e seus limites. Qual o alcance e o sentido da vida e da morte? Qual é o espaço para escolhas morais de vida e morte, de acordo com o Espiritismo? Como tratar a clonagem humana, as células-tronco, os transplantes, doações de órgãos e as pesquisas sobre o DNA e o genoma? Para tratar desses assuntos tão palpitantes, encontra-se aqui o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra, com 26 livros publicados e mais de 300 artigos em revistas especializadas. Dr. Jorge Andréa, bem-vindo ao nosso programa. Muita satisfação. Aqui estamos. Olha só, doutor Jorge Andréa, existe muito debate em torno da ética, de quando começa a vida, quando se dá realmente a morte. O que o senhor, de acordo com as suas pesquisas espíritas e científicas, pode nos trazer a respeito? A condição vida é uma condição de totalidade. Nas coisas menores que nós conhecemos, que é o átomo, já tem vida, porque ele é organizado. Embora nós consideramos a vida quando aparecem as primeiras células, neste sentido, e o escoamento da mesma quando a organização física falece. Vamos colocar isso na espécie humana. Aonde é que nós vamos chegar com isso? Se vamos começar numa célula, nós temos os reinos da natureza, onde toda a complexidade, essa teia de vida que vai se formando, vai se organizando, ela traz no seu bojo a estruturação de um impulso específico que nós chamamos campo organizador da forma. Esse campo organizador da forma é o impulso da inteligência, é onde o espírito continua a sua condição dentro das teias, digamos assim, densas da matéria. Então seria o momento em que o espírito consegue ligar-se à matéria? A matéria. E quando esse momento se dá? Esse momento se dá, de um modo geral, desde o começo. Na concepção? É uma concepção. Isso, no caso humano, na concepção. Certo. No caso humano. Vamos simplificar, não vamos colocar nos organismos inferiores, os chamados menores do que a espécie humana. Então, na concepção, no espermatozoide, no óvulo. Isso para dar uma condição de arrumação, digamos assim, das coisas. Então, no momento em que existe a concepção, a união entre o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, a ligação do espírito se aconchega e toma conta da organização. E é ele quem vai dar este impulso. Então é o espírito que, na realidade, vai comandar a divisão celular e o processo? Porque ele traz no seu interior todos os seus automatismos, todas as suas experiências, todos os seus potenciais. De outras existências. De outras existências. E você está nos perguntando uma coisa, e tem fim isso? Quando é que acaba? Quando acaba a vida na matéria. Na matéria. Acaba na matéria quando há o desencarne. Ou seja... A matéria acaba a sua vida, digamos assim. Mas esta vida continua com as experiências que a matéria forneceu ao espírito. E aí a gente pergunta, e isso tem fim? Nós só temos uma resposta para isso. Nós varamos a eternidade com a nossa imortalidade. Como quem diz, qual é o fim disso? Aonde é que chegaremos? Nós temos aquisições. Onde é que estão os espíritos superiores? Será que eles pararam para nos esperar? Ou eles estão sempre progredindo? Em progressos, em ampliações, etc. São coisas, segredos isso, doutor Jorge, para o nosso psiquismo. Nosso psiquismo não tem condições de avaliar um potencial dessa natureza. Agora, quando nós podemos dizer que se dá a morte do corpo físico, como acontece isso? Qual é o ponto que nós podemos dizer, bem, aqui já não existe mais espírito junto a esse corpo? Bom, quando o espírito sai,
Aí a gente diz, e com a morte na maternidade? Quando o nosso tronco encefálico parou a sua estruturação de trabalho. E aí vem a seguir a perda da respiração, a perda dos batimentos cardíacos, etc. Mas o tronco encefálico é o que determina a posição da morte na matéria. Entendi. Todo ele. Hoje em dia já estamos falando muito em termos de bioética, que nasce a partir dos ideais morais, da filosofia moral. Fale-nos um pouquinho da bioética. A bioética é uma estruturação conseguida através de um ideal, e de um ideal além das coisas materiais conhecidas. Digamos que a bioética hoje está se deslizando até na física quântica, com as grandes descobertas. E o espírito é o processo, o espírito é o elemento, o espírito é o caminho, o espírito, digamos assim, não digo o final, mas é a grande estrada por onde vai se deslizar essa bioética, que são os elementos que o indivíduo já conseguiu com ideal, com amor, com instrução, com equilíbrio, com formação, para poder dar um sentido e um vigor àquilo que nós chamamos bioética, porque uma bioética limitada não existe. Tem que haver condições específicas onde as razões espirituais estejam na cúpula do processo. Entendi. Nós, desde que em 1997, que veio a lume as experiências, aquele clone, a ovelha Dolly, você deve estar lembrado, né? Que começa-se a discutir muita coisa em torno da bioética. Mas eu gostaria que o senhor falasse para nós agora o que vem a ser um clone. Você deve estar aí nos assistindo, deve estar, meu Deus do céu, o que é isso, né? O clone, nós podemos considerar o seguinte, é uma formação de laboratório. Uma formação de laboratório, onde foi retirado um núcleo com seus, digamos, a espécie humana. Não digo na espécie humana, porque não se faz ainda clone nessa área. Mas a organização do DNA ou do ADN, que está no núcleo celular, é retirado para ser colocado numa célula específica chamada de óvulo, que é fabricada no ovário, porque esta célula vem também com poucos cromossomos, digamos pela metade, por ser uma célula de características sexuais. Nós tiramos pela microcirurgia numa célula comum, vamos dizer, de totalidade dos cromossomos, para colocar com injeção no núcleo do óvulo que foi retirado. Este óvulo ativado eletricamente e por outros métodos, começa a se desenvolver e vai fazer o embrião. O resultado deste embrião é um indivíduo perfeitamente idêntico àquele que forneceu o material de uma célula comum. De maneira que a parecência, tudo se torna igual até certo ponto. Porque nós temos que considerar o campo organizador da forma, que é o espírito reencarnante, que no clone ele está presente. É isso que eu ia lhe perguntar. E não pode deixar de estar presente. Então o clone, ele tem espírito naquele momento da união, para que possa sobreviver àquele óvulo fecundado desta forma. É necessário que naquele momento haja alguma ligação com algum espírito, senão ele decanta, Comumente ele não... deve existir a ligação, não pode deixar de ser. Porque os elementos do ADN são verdadeiros, vamos dizer assim, são verdadeiras curvas, são verdadeiros elementos atrativos e que se preparam nesta união e atraem o processo que já está vigente naquele laboratório, que já está formado, porque é um campo de atração imenso entre o material denso da matéria com o espírito, de maneira que há um casamento, vamos dizer assim,
específico. E naquela explosão energética, explosão energética, ele apanha o processo, essa coisa toda. o espírito se vincula. Ele há sempre um espírito vinculado. Quando isso não existe de um modo geral, teoricamente, os impulsos que a matéria carrega, com os seus automatismos, consegue ainda fazer alguma coisa no embrião. Mas a tendência a esse embrião é se desfazer e haver um aborto espontâneo, e se chegar até uma formação mais específica, é um natimorto. Tá. Isso teoricamente, porque existe uma série de convergências, digamos assim, uma série de coisas determinantes num processo muito complexo dessa natureza. E o que nós poderíamos dizer com relação a esse processo de clonagem e a ética? Esse processo é um processo que tem dado realmente muita discussão, porque investe muitas coisas ligadas à vida que tem que ser respeitada. Porque o clone, na sua formação, já deve ter espírito. E como devemos aproveitar os elementos para chegar a esta condição? Primeira coisa. As células que nós recebemos para a formação do clone são células que vêm apropriadamente, já trabalhadas, dentro de congelações, e têm que ser reativadas. Portanto, embriões que foram colocados por fornecedores. Será que nós devemos mexer com esses elementos? Primeira coisa. Então é uma questão de ética se nós tivermos que passar para estes embriões o trabalho que desejamos para o processo do clone, para a formação do clone. Aí entram aquelas célebres células-tronco. Eu até gostaria que o senhor explicasse o que é. Que são essas células que se formam nas primeiras formações do embrião. Com 8 dias de formação embrionária, elas estão num ponto para dar as suas divergências e formação dos órgãos. Então nós chamamos essas células de totipotentes. Elas não assumiram ainda nenhuma especificidade. Nenhuma especificidade. Agora, todas elas vão formar o organismo inteiro. Que elemento é este? Por que é que elas vão formar? Será que elas têm a inteligência necessária para isso? Acredito que não. Devemos ter que colocar na estrutura de formação dessas células o impulso inteligente. Sem o impulso inteligente, que é o espírito, não haveria como. É ele que dá o impulso de especificidade. De especificidade a todos aqueles elementos. Tá certo. Então, no clone, nesta fase de formação, nós teremos que ver que espírito se introduziu aí. Quer dizer, nós não sabemos. Mas os elementos vão se formar. Vão dar o organismo, digamos assim. E que organismo é esse? Como é que deve ser feito? Nós devemos fazer isso? Então é um longo caminho ainda. É um caminho imenso. E aí pergunta-se, na posição atual, nós devemos fazer alguma coisa nesse sentido? Com animais estão sendo feitos. Alguns órgãos já têm sido apropriados, porque eles vão servir para transplantes. Aí, no caso de células-tronco, nas quais se deseja que elas sejam... Os elementos de formação dos órgãos transplantes. Para os devidos transplantes. Tem-se conseguido alguns órgãos de uma maneira muito interessante. Ossos, cartilagem, etc., já se existe alguma coisa desse Então, no caso das células-tronco, isso pode ser a solução para uma série de problemas, talvez para todos os problemas humanos. E se pensa até em doenças mentais. O cérebro Alzheimer hoje, que na natureza está se estudando tanto isso, no mundo inteiro, etc. Será que umas células-tronco colocadas em lugar adequado vai melhorar o quadro dos distúrbios que o Alzheimer produz? É possível. Mas como que nós vamos conseguir isso? Em que condições? Tem que ser no embrião humano.
Nós devemos utilizar o embrião humano? Já tem espírito aí ou não tem? As células que estão sendo cultivadas já têm espírito nessa formação? As que estão congeladas, sob forma embrionária, um pouco já mais complexas, têm espírito? Então vocês vejam quanta discussão ética num processo dessa natureza. E nós podemos dar a nossa opinião. Eu ia lhe Pode perguntar. não ser a grande verdade, mas é a nossa pequena verdade. O senhor já tem décadas de estudo, de análise. Qual é a sua perspectiva? Qual a sua real opinião? Alguns embriões que são colocados para aguardar futuras formações, aquele célebre bebê de proveito, essas coisas todas, eles são guardados na criogenia. Ou seja, congelados, não é verdade? Congelados. Portanto, em graus acentuados, para depois haver uma ativação e uma revivência. Aí perguntamos nós, e esse embrião que já se formou, traz espíritos? Na nossa opinião, alguns trazem. Nem todos. Nem todos. E como é que vamos Por saber, que doutor? traz esse espírito? São espíritos altamente deficientes, devedores, e que precisam passar um tempo na congelação. Um tempo paralisado, porque eles não têm condições de se soltarem do embrião. E alguns espíritos não, se soltam com certa facilidade. É nossa opinião. Alguns têm uma opinião, mesmo os espíritas, que todo embrião congelado não tem espírito. Eu acho que alguns têm. Por que é que nós estamos pensando nisso? Eu vou contar um pequeno caso para você. Conte-nos. Das sessões chamadas de desobsessão, que é a sessão de esclarecimento espiritual. Nós estávamos nesta época em Salvador, com o nosso Divaldo Pereira Franco, etc., e nos apareceu um espírito agradecendo o processo de ter saído de uma condição praticamente de embalsamamento depois da doutrina e do trabalho que foi feito na reunião. Perguntamos nós, podemos equacionar isso com os processos daqueles que estão em congelação? É possível. Ou em congelamento. É possível que isso aconteça. Porque o grande espírito devedor, ele precisa ficar manietado, parado, para no seu raciocínio interno, nas suas condições íntimas, tentar homologar as suas dificuldades para ele poder se conter e depois tomar o caminho da evolução com mais equilíbrio. Então nós achamos que há essa possibilidade. Agora, dentro destas condições, um novo espírito se instalará? Eu não tenho dúvida nenhuma que sim. Porque essas células Isso no ainda caso de um não clone? têm, no clone, não tem ainda o comando específico que vai chegar. E esse comando específico chega, nós estamos vendo isso nos animais, que os animais têm espírito. Certo. Tem o campo organizador, de maneira que O princípio inteligente, né? O princípio inteligente, digamos assim. E esta formação tem que ser com o campo organizador. Certo. Porque senão disparata, desequilibra, desordena, desorganiza. E não dá pode para haver uma coisa o corpo dessas. ser formado. De maneira que nessas condições, e aí a estrutura ética desse processo tem altas e profundas discussões. E para nós fecharmos, o senhor até poderia falar sobre isso, os limites da vida e a ética espírita. Nesta condição, eu quero citar o Collins, que é o indivíduo do processo genoma, já que você falou em genoma e etc., nos Estados Unidos, e no comando praticamente mundial. Ele fez um livro muito interessante sobre o que é que Deus fala conosco. Ele é altamente religioso e está colocando no genoma a estrutura espiritual. Isso feito pelo chefe do processo genoma nos Estados Unidos. Isto é muito interessante, porque nós estamos caminhando para entender a parte espiritual dentro da ciência, porque ela não pode jamais fugir. A própria psicologia hoje já está sendo derrocada numa substituição para a psicologia transpessoal.
a psicologia mais antiga. Tem umas coisas interessantes que ainda se estruturam e que se foram. Mas é preciso que se vá muito mais além. De maneira que o processo ético comandado nisso tem que investir um ideal, uma formação dos cientistas e muito amor. Porque nesta condição eles vão conseguir, num trabalho produtivo, alcançar o que se precisa. Os grandes horizontes dos chamados segredos da vida, eles só se abrirão para aquele que amar profundamente o seu trabalho e a condição da vida. Temos que respeitar a vida.